E aqui, senhor Silas Malafaia, mais uma vez eu tenho que lhe repreender dentro da palavra. Eu vi um vídeo, ele atacando o Pablo Marçal, porque Pablo Marçal não subiu na tribuna. Ora, mas nós não estamos num país livre. O Pablo Marçal é obrigado a subir numa tribuna antes, no meio ou depois, para agradar o senhor Silas Malafaia, senão ele faz uma live atacando. Eu vejo um homem fora da palavra, se metendo aonde não lhe diz direito, como se o homem lá, o Pablo Marçal, não pudesse fazer isso, fazer aquilo. Ora, ele é candidato a prefeito de São Paulo. Se eu sou paulista, ou eu voto, eu não voto. Será que não era isto mesmo e que em 2002, quando o senhor apoiou o Lula, não foi isso que o senhor disse? Que os púlpitos estavam emprestando voz à política, chamando isso de vergonhoso? E o senhor agora tropeça na mesma coisa que o senhor condenou em 2002? Meu nome é Geraldo Moraes, não tenho salário, não vivo do dinheiro dos irmãos, não prego dízimo, não aponto a obrigação de frequentar a igreja, não jogo óleo na cabeça de ninguém. Apenas digo o que o Cristo revelou nas suas epístolas para que o povo seja alimentado e edificado. A briga entre Pablo Marçal e o pastor Silas Malafaia está pegando fogo e a polêmica parece estar apenas começando. Infelizmente, cara, não dá pra ser comportado com esses comunistas. Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas pro povo. Você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você e você até de conversa com o Daté nessa semana, não faz sentido você fazer um negócio desse. Eu vou vencer todos que estão contra o povo. Eu não tô aliado com o Kassab, você tá aliado com o Kassab e o Ricardo Nunes. Eu não tô aliado com nenhum desses canalhas comunistas. Você tá aliado com Milton Leite, você tá aliado com pessoas perigosas nessa cidade. Você tá aliado com gente que destruiu essa cidade nos últimos 10 anos. Você tá aliado com o Dória, que é desse governo, com o Rodrigo Garcia, com caras que apoiam o Lula. Não faz sentido você se curvar pra esses caras. Governador Tarcísio, como que você é um cara correto tá se curvando pra um cara que tá na máfia das creches, tá ligado com todo o vínculo com o PCC nessa cidade? Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente vocês. Diversos pastores estão vindo à tona e o que está sendo revelado pode mudar tudo o que você pensava sobre eles. Nenhum pastor vai assinar uma carta, ó, eu sou maçom, entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia, eu sei que esse cara é maçom, eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Será que esses líderes religiosos realmente estão defendendo o povo ou têm segundas intenções? Pablo Marçal, conhecido por suas opiniões e controvérsias, tem sido atacado por todos os lados. Meu sonho não é ser prefeito, isso aqui tá sendo pesado, mas só tem um cara que aguenta isso, eu te falo. Eu desconheço outra pessoa que consegue remar contra o sistema inteiro. Eu tô te falando, tá pesado porque falta a sua ajuda. Se não for o povo contra esses canalhas, nós vamos perder a esperança nesse país. Se o povo virar as costas para mim, significa que nós não temos chances mais. Vai ter que ter uma revolta. Nós não precisamos tocar em armas, nós não precisamos de fazer baixaria. Eu não toquei em ninguém. São mentes fracas. Até o marqueteiro que tá ganhando milhões, ele poderia muito bem, o mesmo marqueteiro do Bolsonaro, pra você saber, conheço o Duda Lima, da campanha do Bolsonaro. Mas as coisas pioraram quando surgiu uma questão que deixou todos perplexos. Será que esses pastores que estão ao lado de Nunes têm envolvimento com a maçonaria? Uma foto vazou recentemente e deixou muitos revoltados. Na imagem, vemos alguns pastores como Silas Malafaia e outros que estão em uma situação inesperada. O que realmente está acontecendo nos bastidores dessas lideranças? Será que estamos sendo traídos por aqueles que dizem nos representar? Traição ou estratégia? O que está acontecendo? Será que esses pastores são, na verdade, representantes de uma falsa direita que usam o discurso religioso para manipular o povo e garantir seus próprios interesses? Assista este vídeo até o final, porque o que vamos revelar a seguir pode mudar a sua visão sobre o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder religioso no Brasil. Amados, realmente é bombástico. Meus amados irmãos, meu nome é Felipe Canso. Se você está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, ativando o sininho das notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e também de deixar o joinha. É claro,
o joinha vai fortalecer esse vídeo e vai fazer com que chegue a um maior número de pessoas. Então o teu joinha vai nos ajudar. E é claro, inscreva-se aqui, assim que chegarmos a 500 mil inscritos, vou sortear R$1.000 a um dos seguidores. Para você participar, basta você se inscrever. Quanto mais rápido nós chegarmos a 500 mil, mais rápido será o sorteio. Massal e Silas Malafaia. Silas Malafaia é um pastor que está fora da palavra. Eu tenho visto este burburinho, esses ataques na internet, uma defesa de lá, um ataque daqui, o outro de lá, um ataque daqui. Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente e o que eu mais vejo nas mídias sociais é o Silas Malafaia, porque é o que está dentro do meu contexto. Eu não prego dízimo como o senhor Silas Malafaia, que é para a lei de Moisés, não está dentro do contexto da graça e, portanto, quem prega dízimo está fora da graça de Deus, está fora da revelação do Evangelho. O escritor dos Hebreus disse isso. Para tomar o dízimo tem que ser da tribo de Levi, não é da tribo de Levei. Tribo de Levi é uma coisa, ser da tribo de Levi é outra. Só pode tomar dízimo dos crentes quem é da tribo de Levi. Isso está revelado em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Mas quem está fora da palavra ignora isso. Eu não tenho visto aí o seu Silas Malafaia atacando o Pablo Marçal. Eu não sou aqui advogado do Pablo Marçal, eu nem conheço ele, nem sei direito quem é, parece que é candidato a prefeito de São Paulo. Mas a minha argumentação aqui é, o senhor Silas Malafaia não é um pastor evangélico? Se ele é um pastor evangélico, por que é que ele está se metendo na política se ele não é candidato a nada? Ora, a sua defesa deve ser ao evangelho, que afinal ele não prega, ele prega a lei de Moisés. Ele defende o templo, ele defende a autoridade pastoral, sacerdotal, ele defende o dízimo como sustento para a igreja. Ora, ele tem que se envolver nesse âmbito. A verdade finalmente foi revelada. O pastor Daniel Batista afirma sem rodeios que Silas Malafaia é maçom. Essa denúncia chocante coloca um dos líderes religiosos mais influentes do Brasil em uma posição delicada. Será que tudo o que acreditamos sobre ele é uma farsa? Assista a entrevista completa e descubra o que está por trás dessas alegações explosivas. Que nem a República foi fundada por eles. O fim da monarquia e o início da república é um fenômeno maçônico, como o protestantismo é. Agora, só ingênuo acredita que os maçons abriram a república, criaram as leis, criaram as constituições e devolveram isso para o povo. Só ingênuo. Como também acreditar nisso, que as primeiras igrejas, todas elas eram templos maçônicos, e de lá para cá, a presbiteriana, a batista, a Assembleia de Deus, o Macanão, né? Que de lá para cá, oh, toma, é de vocês, nós só ajudamos, vocês estão de brincadeira. Então, assim, para a gente poder entender esse funcionamento, esse mecanismo, que é o que você entrou aí, você tem que entrar no mérito da teologia que eles estão aplicando. Você vai entender que eles são maçons. Qual é a teologia que eles estão aplicando? Que tipo de teologia? Qual o conteúdo? Aí você vai chegar nessa conclusão, que todo esse conteúdo, ele é extraído da chave de ativação, que eu falei para vocês aqui, que é o protestantismo. Tá? Então todos eles estão trazendo à igreja conceitos políticos, materialistas. Você vê que todos eles trabalham a mesma dinâmica de pensamento, de que você tem que ser alguma coisa nesse mundo, de que você tem que ter propriedade, de que você tem que avançar, de que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, realizada, intelectual, formada. Então todos esses estímulos materialistas estão presentes na teologia atual. Por exemplo, uma pessoa hoje que ela não tem bens, que ela não tem propriedade, que ela não tem família, que ela não tem casamento, que ela não tem capacidade, ela não é uma pessoa. Ela não é abençoada. Esse é o conceito da teologia atual. Entendeu? Então, aonde Jesus pregou isso aí? Aonde está no evangelho dele? Que o que o homem possui, ou que ele herda, defina quem ele é perante Deus. Jamais. O que define um cristão para Jesus é aquilo que sai dele. Sim. É o que está dentro dele. Não aquilo que ele possui. A vida de um homem não consiste naquilo que ele tem no mundo, mas naquilo que ele é por dentro. Daí a gente começa a identificar ainda esse mecanismo por meio desses conteúdos, desses pensamentos. É o trabalho que a gente faz. Nenhum pastor vai assinar uma carta, ó, eu sou maçom. Entendeu? Por exemplo, Silas Malafaia. Eu sei que esse cara é maçom.
Eu sei que ele é da ordem, por questão de poder e influência. Mas a teologia que ele passa, que ele introduz, dizendo o evangelho é cultura, o evangelho é esporte, o evangelho é política, porque a igreja está dentro do cosmos, porque a igreja é sociedade. Ele só ativa pensamentos que estão lá na terceira fase. Ele só ativa, ele só introduz elementos calvinistas. Então, todos eles têm a mesma dinâmica e o mesmo conteúdo teológico. É assim que a gente vai, na verdade, identificando quem são os agentes. Mas fala para ele falar da maçonaria que nem eu estou falando agora. Ninguém fala, né? Ele não pode. Ele não pode falar, nesse caso. Não pode. Ele pode dizer que ele não é. Mas, em compensação, ele, como grande parte da Assembleia de Deus, como grande parte das outras denominações protestantes, está dentro do Pacto de Lausanne de 74, que une Vaticano, CMI e ONU. Todos eles fazem parte de confissões e instituições que estão dentro de um pacto que fez acelerar essa teologia que nós estamos falando aqui. A descentralização de Cristo, por ideias que são materialistas, por ideias que são religiosas. Pô. Então a gente tem que entender que nem a Marcha para Jesus a gente foi, né? Sim. E a Marcha para Jesus, ela é um movimento considerado pelo Estado como seu patrimônio, e patrimônio cultural, que quer dizer o seguinte, que a Marcha para Jesus, ela recebe recurso do Estado para poder representar um movimento cultural e interreligioso, que quer dizer que ela se prontifica a cumprir reivindicações políticas e estatais, como a marcha gay, que eles tanto criticam, como até essa marcha do Exu aí, que eles também foram contra, mas todas são financiadas pelo mesmo recurso e estimulam as mesmas pautas. Olha só para você ver. Mas eles escondem esse mecanismo dentro do tom moral, dentro dessa briguinha, dessa divisão de debate teológico, mas você sabe que está tudo alinhado porque eles estão cadastrados no mesmo fundo. O Malafaia esses dias mesmo se manifestou contra alguém lá no Estado que questionou a verba que o Estado dá para a Marcha para Jesus lá no Rio de Janeiro. Que eu não sei dizer o montante aí. Por que o Estado ia dar dinheiro para a minha igreja? Para me pregar o Evangelho? Você sabe que não. Com base na teologia dele, comprometimento teológico e institucional. Essas duas coisas eu afirmo que ele é maçom. Porque ele tem sociedades e ligações com instituições que estão extremamente comprometidas com tudo que eu te falei aqui. E a teologia que ele passa é a terceira fase do calvinismo, que serviu de emancipação institucional para a maçonaria. Se ele prega... Coincidência, não? No caso dele, é cumprimento de protocolo. Agora, eu não entendo essa questão de querer que ele venha dar uma carta assumindo essa posição dentro da maçonaria. Ele nunca vai dar, ninguém vai dar, Israel. Mas observe, o comportamento deles de atuação ministerial destaca a mesma teologia e está ligado às mesmas instituições do plano globalista. Não adianta, daí isso tem que ter aprofundamento histórico, trabalho científico, aí isso está dentro dos meus canais, aí quem entrar na Verdade em 10 Minutos, que lá eu trato mais dessa agenda de 2030, vai entender melhor a mecânica dessa atuação, entendeu? Então, eu que já acompanho o que ele fala e o que ele prega, eu identifico nele a mesma teologia como também as mesmas instituições, é assim que a gente trabalha. Agora, eu não preciso que ele assuma que ele é maçom para saber que ele é maçom. Ele é da ordem e ponto final pela teologia que ele preserva e passa. Ponto. Realmente, o apoio de Silas Malafaia a Nunes realmente deixa uma pulga atrás da orelha de todos. Porque Michel Temer, o ex-presidente do Brasil e suposto líder maçom, é uma figura central no partido de Nunes. Rumores crescentes apontam para a ligação entre essas lideranças políticas e a maçonaria. Se Temer de fato tem vínculos com a maçonaria, será que Silas Malafaia, um pastor que agora está do lado de Nunes, está envolvido também por essa razão?
Essa conexão entre política e religião é preocupante para muitos, especialmente para aqueles que acreditam que líderes religiosos devem defender a fé e os princípios cristãos acima de qualquer envolvimento com sociedades secretas. A presença de Silas Malafaia ao lado de Nunes levanta uma pergunta importante. Estaria ele traindo os princípios cristãos ao se aliar com figuras políticas ligadas à maçonaria? Em meio a tantas polêmicas e incertezas, o pastor Vagnão traz uma palavra clara e poderosa, desvendando tudo o que está acontecendo nos bastidores da fé e da política no Brasil. Em uma fala consciente e direita, ele coloca as cartas na mesa e revela a verdade que muitos estão tentando esconder. Muito tempo de irmãos que estão aqui e estão confusos com tudo isso. Talvez o pastor Silas não entenda dessa forma, mas toda essa situação está trazendo uma confusão na mente dos irmãos. Como assim, né? Como assim? O pastor Silas está defendendo, está atacando o Marçal, e aí começa aquela... Porque as pessoas têm cérebro, pastor Silas. Elas não deixaram de pensar. Bem pelo contrário. Depois desse tal movimento conservador de direita, as pessoas começaram a aguçar mais o seu senso crítico. Então elas estão mais espertas. Os irmãos estão mais assim, opa, aquilo ali, aquilo lá. Os irmãos não estão tão bobinhos assim. Então isso me encorajou a fazer esse vídeo aqui. Agora um ponto importantíssimo. Eu sou um admirador do pastor Silas, gente. Vocês não têm ideia. Eu admiro o ministério dele. E isso aqui não é demagogia, tá? Eu admiro o ministério dele. Eu acho lindo o trabalho que ele faz. Eu gostaria de ter a aptidão nas palavras que ele tem, a ousadia que ele tem. Sabe, ele é um cara que me inspira. Não posso negar, né, a importância do trabalho dele, né, para a igreja evangélica brasileira, o que ele representa. Nenhum homem aqui nessa nação pode chegar e derrubar, né, falar assim, porque ele está falando isso, então ele não presta mais, Ninguém pode fazer isso. Bem pelo contrário, qualquer pastor que se colocar, né, para falar do pastor Silas, precisa ser muito prudente, precisa ser muito temperado, precisa ser muito sensato. Né? A gente não pode usar dessa situação para fazer um assassinato de reputação. Isso é loucura. Tem uma história, tem autoridade, tem um legado. Então eu admiro muito o pastor Silas. E te digo mais, quando eu nem existia ainda, ele já pregava o evangelho. Ponto. Fique bem ressaltado isso aqui nesse vídeo. Agora, pastor Silas, as pessoas estão com o senso crítico bem aguçado. Tá? Elas estão bem interessadas na política. Isso começou de anos para cá e os frutos disso começam agora a aparecer. Então, as pessoas não estão mais engolindo qualquer coisa, pastor Silas. Os irmãos não estão mais como vaca de presépio. Todo mundo assim, ó. Faz isso mesmo. Não. Os irmãos estão raciocinando. Estão vendo, ouvindo e se posicionando. Então o que acontece? Quando o senhor começou a fazer esses vídeos contra o Marçal, eu tive duas leituras da situação. Agora eu vou expor para você aqui. Primeira, eu pensei assim, ou o pastor Silas, ele tem algo para resolver com o Marçal e está tornando isso público nas suas redes sociais. Ele tem uma roupa suja para lavar, tem ali uma intriga, tem um problema, tem ali uma revolta, e ele está expondo isso. Foi essa a percepção que eu tive, o entendimento que eu tive nos primeiros vídeos do senhor. Eu jamais imaginei que o senhor estava fazendo esses vídeos, ou que tinha a intenção de fazer, para colaborar com a eleição de um certo candidato aqui em São Paulo. Ok? Então, no primeiro vídeo eu falei, isso aí é coisa deles. No segundo vídeo do senhor contra ele, eu falei, isso é coisa deles. No terceiro vídeo do senhor contra ele, eu falei, isso é coisa deles também, né? Aí apareceu o quarto vídeo, quinto vídeo, sexto vídeo e tá indo embora. Pelo jeito você vai lá pros 30, 40, 50 vídeos. Pastor Silas, é bem difícil fazer esse vídeo aqui. E eu tô sendo muito melindroso aqui. E eu não quero ser aquele cara, porque o senhor é isso, o senhor é aquilo. Te peguei no erro, nada disso, tá? Eu respeito, eu tô falando aqui como um pastor que respeita o senhor. Ok? Eu respeito a tua história. E eu não estou aqui refutando o senhor. Só que agora os seus vídeos estão deixando bem na cara. Tá deixando bem exposto. O senhor tá, tacando mesmo a chibatada no couro do Marçal, para que os evangélicos de São Paulo desistam de votar no Marçal. O que eu quero que o senhor entenda? Que o povo de São Paulo não é cego. Tá? O povo de São Paulo está vendo o candidato que alguns evangélicos estão apoiando, que é o atual prefeito. Um candidato que teve ideologia de gênero no mandato dele. A Marta Suplicy fez parte do governo dele. Isso nenhum pastor fala. O senhor não fala isso. E o Marçal é o cara agora que está pegando, né, esses irmãos que estão decepcionados com o Bolsonaro, que estão decepcionados com algumas coisas que aconteceram, com muita promessa e pouca mudança, com gente que fala que é conservador e não é, com políticos, né, que levantam bandeiras, não, porque eu sou da família e não é. Esse povo todo que começou a pensar mais, raciocinar mais, começou a tomar uma decisão. Então o Marçal ele tá aglutinando, né, esses eleitores
que estão vendo no Marçal um novo, o benefício da dúvida. Por que eu vou colocar o cara, né, que no governo dele está lá de ideologia de gênero? Está lá. Por que eu vou colocar o cara que colocou no governo de São Paulo Marta Suplicy? Então as pessoas não querem, entende? Elas não querem votar em alguém que dá sinais de um governo centro-esquerda, não dá. Você está entendendo? Ideologia de gênero é a coisa que a gente mais repudia, sabe, pastor Silas? Inclusive, eu virei fã do Bolsonaro quando ele falou contra isso daí, lá no início, entendeu? E eu, pastor Vagnão, quando eu vejo o Bolsonaro falando, não, o meu voto, por isso que a gente apoia o Nunes, e o cara não fala nada da ideologia de gênero, faz vista grossa, Bolsonaro quando ele faz isso, aí ele complica cada vez mais as coisas. O senhor, quando fala do Marçal, o senhor não economiza nas palavras não, o senhor vai, ó, com força. E o senhor não fala nada da ideologia de gênero que estava lá no governo do Nunes. O senhor não fala nada da Marta Suplicy no governo do Nunes, né, que saiu do governo dele para virar vice do Boulos. Como é que fica as coisas, pastor Silas? O povo está pensando, o povo está raciocinando. Então quando o senhor entra com tudo, igual aquele zagueiro bravo assim, né, que chega para resolver, o atacante está chegando, aquele zagueiro vai com tudo, com os dois pés, com as cravas para detonar mesmo com aquele atacante. Quando o senhor chega assim, o senhor está afrontando no seu senso crítico, o senhor não está deixando que o povo pense, que o povo tenha ali o entendimento correto, entende? E isso acaba trazendo uma confusão terrível. É por isso que eu vejo milhares de comentários de irmãos confusos com o seu posicionamento. E te digo mais ainda, pastor, isso está servindo para descredibilizar o senhor. Porque o senhor é um homem de família, que defende valores, que sempre defendeu a igreja, que sempre foi um apologeta, um cara, assim, imprescindível, né? Diante de situações tão difíceis. O senhor é um cara capacitado. E agora o senhor está aí fazendo esses vídeos e não fala nada do Nunes, mas o povo já reconheceu a árvore Nunes pelos seus frutos. E a gente não é besta, pastor Silas. Assim como as pessoas já viram os frutos do Boulos, né? Todo mundo já conhece o tipo de árvore que é, pelo fruto que dá. Todo mundo conhece o tipo de árvore que é o Nunes, pelo fruto que dá. E o mesmo se aplica para o Marçal, ok? Ah, mas o Marçal fez isso, fez aquilo outro e... Pastor, nós não estamos elegendo um pastor para a Prefeitura de São Paulo. Porque se o critério for, né, se o cara é herege ou não, Bolsonaro jamais devia ter recebido nosso apoio. Bolsonaro é católico, entendeu? Jamais Bolsonaro poderia ter pego um microfone numa igreja evangélica para falar. Bolsonaro fala palavrão. Ah, o Marçal fala palavrão também. A diferença onde o Marçal tem o diferencial que eu vi foi quando ele falou assim, ó, eu sou cristão e vocês vão ter que engolir isso, vocês vão ter que me respeitar. Quando ele falou isso para a imprensa, ganhou o coração. Quando ele falou assim, ó, eu apoio a ideologia de Gênesis, não a de gênero. Ou seja, vai ser um combatente contra a ideologia de gênero. E se o Marçal não fizer isso, não cumprir com isso, nós vamos arrepiar ele aqui, irmão. E nunca mais vai se eleger nada. Aquela idolatria cega pelo Bolsonaro tá acabando. Tem muita gente abrindo os olhos. Até hoje eu não entendo como que o Bolsonaro, que falava tão contra a ideologia de gênero, apoia hoje um candidato que permitiu ideologia de gênero no seu governo. Como é que explica isso, pastor Silas? Eu só quero que o senhor entenda que o povo começou a usar o cérebro. E o povo vai votar de acordo com o fruto que as árvores estão dando. Pastor Silas, só de fundão eleitoral, são 100 milhões de reais que o povo está pagando para esses caras fazendo aquele teatro na televisão. O único que não usou R$1 de fundão eleitoral foi o Marçal. Isso é louvável. Não adianta falar que não, isso é louvável. Ok? O senhor há de concordar comigo. Esse dinheiro que era para estar indo para educação, para segurança, né, para saúde principalmente, está sendo colocado na campanha desses bandidos. E digo mais ao senhor, de forma compulsória, não é opcional, ajuda se eu quiser. Só essa verdade de que Marçal não pegou fundão eleitoral já é motivo suficiente para dar um voto de confiança para ele. Ah, mas ele é louco, fala um monte de loucura, né? É megalomaníaco, que não sei o quê. Pastor, quando eu era criança, eu sempre fui sonhador. Eu sempre fui chamado de alguém assim, não, o Wagner sonha demais. O Wagner é meio assim, é sonhador, sempre tá olhando além. Eu incomodava as pessoas à minha volta porque eu sonhava bastante. Até o meu pai me chamava, você é bem sonhador, filho, mas vai fundo que aquilo que você sonhar, Deus vai te abençoar. Né? Então assim, isso não é motivo para deixar de votar nele. Se ele sonha com um prédio de não sei quantos quilômetros de altura, deixa o cara fazer alguma coisa pro São Paulo. Porque quem tá não fez. Então é isso, gente. Até aqui tá bom, eu acredito que o pastor Silas já entendeu o porquê que as pessoas querem votar no Marçal. E eu continuo te respeitando, pastor Silas, amando o senhor, admirando o seu ministério, ouvindo você. E espero que esse tempo passe logo, que tudo fique bem. Né? Espero que Marçal seja o novo prefeito de São Paulo, que faça um governo maravilhoso para essa cidade que merece tanto. Porque até hoje só sentou gente ali que enganou o povo. Tá? Eu conheço São Paulo, vivi, trabalhei e andei por São Paulo por toda a minha vida, sei muito bem como que é. Mas eu quero que o senhor entenda que as pessoas que estão vendo o seu vídeo têm cérebro, têm olhos e têm senso crítico. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que vídeo difícil, gente. Que difícil. E até o próximo vídeo. Eu concordo plenamente com as palavras do pastor Vagnão. Realmente, isso deve acabar.
E recentemente uma foto chocante vazou e deixou todos perplexos. Silas Malafaia e alguns outros pastores famosíssimos, como Cláudio Duarte, foram flagrados ao lado do político Eduardo Paes. E isso levantou mais uma questão. Essas alianças inesperadas levantam muitas perguntas sobre os verdadeiros interesses por trás dessas figuras públicas. Será que estamos testemunhando uma traição aos princípios de direita, aos princípios cristãos e aos princípios conservadores? Os fatos que vêm à tona são cada vez mais preocupantes. Pastores que por anos defenderam a moral e a fé cristã agora aparecem lado a lado com figuras políticas envolvidas em escândalos e interesses ocultos. A foto vazada de Silas Malafaia e outros líderes religiosos junto a Eduardo Paes levanta uma questão que muitos têm medo de enfrentar. Até que ponto esses líderes estão realmente comprometidos com os valores que pregam? A proximidade com o poder e com figuras políticas questionáveis coloca em dúvida a verdadeira lealdade desses pastores. Eles estão do lado da fé e dos valores cristãos ou apenas usando a religião como escudo para interesses políticos? E a pergunta que ecoa no coração de milhões de brasileiros: o povo está sendo traído? Estariam estes líderes religiosos nos guiando para uma falsa direita, manipulando a fé para se manterem próximos do poder? Por que tanta perseguição a Pablo Marçal? Por que eles não querem Pablo Marçal na prefeitura? Percebemos dia após dia que esta perseguição sem limites de todos contra um está se tornando uma vergonha. Estamos percebendo que tem algo muito maior por trás de tudo isso. Deixa a tua opinião nos comentários deste vídeo. Deus abençoe você que assistiu até o final. Inscreva-se no canal, deixe o joinha, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!